Olá, companheiros e companheiras, boa tarde, tudo bem? Para os felizados que conseguiram alguns diazinhos aí de descanso nesse tão tumultuado recesso, um bom retorno. Eu sei que a grande maioria praticamente não teve recesso, né? Porque tiveram que repor dias de greves e sem contar centenas de professores que foram convocados e não tiveram direito ao recesso por terem sido obrigados a atenderem as crianças da rede conveniada. Em que pese o governo ter dito desde dezembro do ano passado, janeiro, fevereiro, março, em reuniões que eu tive com o secretário, a fala era: Claudete, confia em mim que em 2019 todos gozarão recesso e férias coletivas, mas nada no papel, né? Nada publicado. Então, seguro morreu de velho. Nesse sentido, o nosso departamento jurídico não deixou de tomar as providências. E no destaque dessa semana, eu convidei o nosso diretor do departamento jurídico, o doutor Antoniel, que é responsável por todo o atendimento, para explicar para vocês quais foram as medidas de caráter jurídico, judicial, tomadas em relação à portaria 9.145, que, como eu já disse a vocês, não obedeceu o disposto à lei do recesso, né, que lá no seu artigo 1º, parágrafo único, estendia a obrigatoriedade dos polos para a rede conveniada. Doutor, fala um pouquinho para nós, para os nossos filiados e filiadas, quais foram as medidas que o senhor, o departamento jurídico do sindicato, adotou para tentar esvaziar ou, enfim, que essa portaria fosse anulada. Pois bem, Claudete, em dezembro nós ingressamos com representação no Ministério Público, no departamento chamado GEDUC, que é especializado em educação, no município e no estado de São Paulo. Além dessa representação, entramos com uma representação do Tribunal de Contas. A representação do Tribunal de Contas foi recebida pelo presidente do Tribunal de Contas na época e entramos também com representação na Secretaria Municipal de Educação, pedindo para o secretário atender ao nosso pedido de suspender os efeitos da portaria 9.145. Doutor Antoniel, eu gostaria que o senhor explicasse para os nossos filiados e filiadas se o senhor vê, enquanto operador do direito, um desrespeito à legislação numa portaria que não obedece à íntegra de uma lei. Uma portaria está acima de uma lei? De forma nenhuma. A lei estabelece que os recessos serão cumpridos pela rede... Recessos e férias. Recessos e férias pela rede indireta e conveniada e pela rede direta. Não há em nenhum aspecto na lei a permissão para que a rede direta esteja desvinculada da participação nos recessos. Inclusive recebe para tanto. Estabelece a lei dessa forma. A portaria não poderia estabelecer de forma diferente. Ou seja, então SME, a Prefeitura Municipal de São Paulo, descumpriu uma lei que ela própria aprovou na Câmara Municipal? Isso nós chamamos de princípio da legalidade. A Constituição estabelece no artigo 37 que, existindo lei, ela tem que ser cumprida na íntegra, o princípio da legalidade. A portaria não passa pelos mesmos trâmites de uma lei na Câmara Municipal, não é apresentada em comissões na Câmara. A portaria, ela simplesmente é um ato administrativo que regula a lei. Mas não está acima da lei. Não está acima da lei. Ela regula os termos da lei e obedece à lei. Senão, ela é inconstitucional. Então, nós podemos continuar afirmando que a rede direta, atendendo crianças matriculadas da rede conveniada e parceira, descumpriu uma lei municipal. Descumpriu e a portaria é ilegal nesses termos. O senhor acha que tem chances de prosperar um dos pedidos do CEDIM,
que a rede conveniada devolva o dinheiro das crianças que foram atendidas pela rede direta, tanto em janeiro como julho? Não é duplicidade de pagamentos? Assim, isso é objeto de um dos pedidos da ação civil pública, que foi ingressada em junho pelo CEDIM, está em trâmite. A esta altura, essa ação civil pública está no departamento especializado do Ministério Público para análise desse pedido, dentre o outro pedido, que é a suspensão da portaria. É um pedido acessório ao pedido principal. Ok, nós vamos continuar vigilantes em relação a essa questão, né, doutor? Porque a ação civil pública prossegue, né? Sim, Claudete? porque assim, tem promessas, eu quero acreditar, eu fui a primeira pessoa a saber por parte do Alexandre Schneider. Ele me disse, confia que em janeiro de 2019 todo mundo gozará as férias coletivas, 2019 recesso, só que no papel nada. Daí a nossa insistência e a nossa preocupação. Uma outra coisa, aproveitando hoje aqui no nosso destaque da semana, o doutor Antoniel, que gentilmente aceitou o convite de participar dessa conversa. Doutor, eu queria que o senhor municiasse os nossos filiados e filiadas acerca das ações, o que foi feito juridicamente em relação ao 621, conhecido originalmente quando o Haddad apresentou como Sampaprev. Inclusive eu queria que o senhor explicasse a diferença do Sampaprev do Haddad e do Sampadória, que agora é Sampa Covas, né? Para as pessoas poderem entender o que propunha um, o que propunha o outro e quais foram os encaminhamentos jurídicos adotados pelo CEDIM e pelos sindicatos que participam do Fórum das Entidades Sindicais. Bom, vamos lá. O projeto inicial que foi proposto pelo prefeito do Haddad, ele previa uma complementação na Previdência Municipal, ou seja, é uma previdência complementar para o servidor que ingressasse a partir de então, a partir da vigência da lei, no serviço público municipal. E para os que já estavam, no caso, vamos pensar no caso específico da educação. O Sampaprev que o Haddad apresentou era um projeto curtinho, né? Exatamente. E ele afetava quem estava na rede? Alterava as regras? Não alterava as regras para quem estava na rede, ele respeitava as regras atuais da Previdência Pública, somente se houvesse uma opção do servidor que já estava na rede de ingressar no novo sistema, que seria da Previdência Complementar, que estabelece um teto, que é o teto do regime geral da Previdência, para receber os seus proventos de aposentadoria. Quem quisesse receber acima desses proventos tem que fazer uma contribuição suplementar, que é a contribuição complementar. Por isso que chama de Previdência Complementar. Agora, o servidor que já estivesse na ativa, ele não seria atingido por esta lei. Isso no projeto Sampaprev do Haddad, que isso o CEDIM também original. foi contrário. Exatamente. Certo. E na reedição, quando o Dória reencaminhou a proposta para a Câmara Municipal, tinha aqueles poucos artigos. Eu queria que o senhor esclarecesse para os nossos filiados e filiadas qual era a diferença. É uma diferença significativa. Para se ter uma ideia, no final do ano de 2017, o prefeito Dória encaminhou um substitutivo projeto que substituía integralmente toda a característica inicial do projeto. Ele não previa somente a previdência complementar com a contribuição complementar. Ele previa, dentre outras coisas, o aumento das alíquotas para, inclusive, os servidores que já estão na ativa, que já estão trabalhando, que já integram o regime de previdência própria do município, o IPREM. Ele prevê
a adoção de alíquota suplementar de 5%, sendo progressiva, podendo atingir até 19%, porque inicialmente a alíquota é de 11% para a Previdência. O projeto agora que foi encaminhado pelo ex-prefeito Dória prevê que essa alíquota seja de 14% mais 5% suplementar, ou seja, poder chegar a 19%. Diferentemente da proposta do Haddad, para todos que já estão na rede e os que ingressarão. Para todos que já estão na rede, para os que vão ingressar, sendo de cumprimento obrigatório. E além disso, prevê a reestruturação do IPREM. Além da reestruturação do IPREM, tem alguns outros aspectos inconstitucionais que estão sendo debatidos, inclusive no STF. Doutor, esclareça aqui para os nossos companheiros e companheiras. O Sampa Dória, inclusive, atingiu os aposentados. Sim, atinge os aposentados. A alíquota suplementar que a gente conversou agora há pouco, ela não é só para o pessoal da ativa. Ela atinge os ativos e os inativos. Então, os aposentados que contribuem com aquela parcela percentual que é acima do teto do regime geral, também vai contribuir com a alíquota suplementar de 5%. Doutora, eu ainda queria que o senhor falasse, porque assim, a luta política, historicamente, todos os sindicatos fizeram, né? Nós tivemos a maior greve da história dos servidores municipais de São Paulo. Mas, desde o início, no Fórum das Entidades Sindicais, e eu sei que o senhor foi um dos que participou do grupo jurídico que pensaram em saídas para tentar impedir a aprovação do projeto, mas também já se preparando para caso ele fosse aprovado, intervir juridicamente. Eu gostaria que o senhor pudesse falar um pouco como se deu isso, como originou isso. Teve a história dos pareceres, de um parecer aí de um jurista famoso que balizou toda a ação, foi constituído um grupo. Fala um pouquinho para as pessoas entenderem. De forma bastante resumida, o Fórum das Entidades do município de São Paulo é composto por várias entidades sindicais, e essas entidades se reuniram e procuraram especialistas na matéria para poder debater esse plano da Previdência Complementar, o PL 621. E, após um amplo estudo, foi contratado um jurista muito experiente, o Dr. Cláudio Antônio Farag, e parceria com o ex-ministro do Superior Tribunal de Justiça, ministro Edson Vidigal, que agora está advogando, o ministro aposentado, e juntos fizeram um parecer muito substancioso, um parecer muito importante, que a gente está usando como fundamento jurídico para trazer à tona as inconstitucionalidades do 621. Que são várias. São várias, diversas as inconstitucionalidades encontradas. Os juristas são muito capacitados, faz parte da equipe da primeira linha de juristas que temos no nosso país, e fizeram um parecer amplo, complexo, bem elaborado, completo sobre todo o projeto de lei. Além desse parecer, foi preparada uma ação na Justiça que está tramitando no Supremo Tribunal Federal. É uma ação que o doutor Cláudio Farag ingressou em nome da CONACAT, que é uma confederação de entidades sindicais. E essa ação chama-se Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental. Já está em trâmite no STF, cujo relator é o ministro Edson Fachin, e o CEDIM recentemente ingressou como amicus curiae nessa ação. Amigos da corte. Amicus curiae é um termo em latim que significa amigos da corte, que intervém já em uma ação em andamento para favorecer o resultado final. E trouxe à tona nessa amicus curiae, nessa intervenção que o CEDIM ingressou, todas essas inconstitucionalidades do projeto, inclusive a questão da segmentação de massas, a questão das alíquotas que são inconstitucionais, o aumento de alíquotas a essa altura do jogo. Então,
nós estamos muito confiantes que o Supremo Tribunal vai dar uma decisão favorável sobre essa questão da inconstitucionalidade desse projeto de lei 621. Bom, eu queria parabenizar o senhor representando o departamento jurídico do sindicato. Eu sei que o senhor está bem atento, está participando do grupo dos advogados dos sindicatos que estão afinco aí, porque a gente sabe que a greve suspendeu, mas que agora são pacotas, hein, gente? E que não duvidem, assim que terminar o processo eleitoral, eles não retomem essa discussão na Câmara, onde nós teremos que fazer a luta política, mas com certeza nós precisaremos de todo o apoio jurídico. O senhor quer acrescentar? É importante falar, Claudete, o seguinte, que desde o início desse processo, o CEDIM vem participando, inclusive no âmbito do Fórum das Entidades, de um grupo chamado Grupo de Trabalho Jurídico. Esse grupo de trabalho nunca parou de trabalhar, mesmo com a suspensão do trâmite do processo legislativo do PL 621 pela Câmara. O grupo nunca parou de trabalhar. Estamos trabalhando incansavelmente e vamos continuar trabalhando, e onde encontrar brechas para nós ingressarmos com medidas que visem suspender ou alegar as inconstitucionalidades que são tratadas por esse projeto, nós vamos continuar trabalhando e vamos fazê-lo. Tá? É um grupo formado pelos principais advogados das entidades aqui de São Paulo, com o apoio desses juristas que nós temos aí contratados, e temos certeza que o trabalho vai ser bem sucedido ao final. Ok, eu quero muito agradecer, mas sem antes já fazer um novo convite para que o senhor participe de algumas rodadas do destaque da semana, e eu já vou dar tarefa, hein, doutor? Se prepare para falar sobre a previdência do servidor no Brasil, as alterações, a legislação. E uma outra coisa também que eu gostaria que o senhor se preparasse para participar de um programa é sobre a reforma trabalhista no Brasil. Afeta ou não servidores públicos de qualquer instância do governo? Mas em breve nós contaremos com a presença do doutor nesse bate-papo aqui, sempre no início da semana, com os nossos filiados e nossos filiados. Para terminar? São dois assuntos de extrema relevância, com certeza vamos conversar sobre isso e estamos à disposição aqui. É um prazer, obrigado pelo convite, Claudete. É um prazer estar aqui esclarecendo para todos os nossos companheiros e companheiras todas essas questões muito importantes, muito importantes. O CEDIM tem o privilégio de ter o senhor à frente de um departamento jurídico tão gabaritado e capacitado. É quem agradeço. Bom, o destaque dessa semana acaba por aqui. Eu quero desejar, em nome da diretoria do sindicato, da nossa assessoria jurídica, de todos os nossos funcionários, uma excelente semana a todos e a todas. Até a próxima.